Olá pessoal, depois de quase 2 anos finalmente consegui fechar minha pastinha da Copa do Mundo com as figurinhas extras de 2022 de uma forma que eu queria fechar pelo menos, né? Então foi mais ou menos isso daqui. Tentei deixar as extras propriamente ditas para ter uma ideia de uma folhinha só, para ficar bonitinho. Então eu botei a coleção tradicional, né, das 80 figurinhas extras, as 4 figurinhas dos jogadores diferentes, a base, a bronze, a prata e a ouro, sendo essa daqui de cima made in Brasil, essa daqui made in Italy. Aqui eu usei 2 figurinhas americanas, a bordinha branca e a bordinha azul, as 2 azulzinhas Italy Brasil, a Oryx da Suíça e as 3 laranjinhas, uma made in Brasil, que foi vendida na América do Sul, uma Argentina e a outra made in Italy. Caso alguém não tenha entendido, só o verso muda: made in Brasil na de cima, made in Modena na de baixo. Eu acho que sem dúvida muito mais complicada de se conseguir. As azulzinhas Modena e Brasil, as 2 americanas, as laranjinhas que eu falei made in Argentina, Modena e Barueri, e a Oryx. E dentro dessa mesma lógica, os 20 jogadores, usei a mesma lógica para todos. Aqui a ideia foi apenas deixar uma folha fechada, né, para ficar mais bonitinho na pasta. Obviamente cada um tem uma ideia, pode fazer melhor, pode fazer pior, pode fazer uma forma mais custosa, uma forma menos custosa, mas aqui é só um detalhezinho. As extras mesmo, propriamente ditas, são os 80 jogadores, né, como a gente sabe. E a gente tem também vamos para os Estados Unidos, que foi um pouco diferente. A ideia deles lá foi um pouco diferente dessa daqui da gente. Eles fizeram primeiro um envelope diferente, um pouquinho diferente. A borda do envelope você reconhece que ele é diferente, e a figurinha internamente é diferente. Então ela só vinha essa figurinha borda amarela. Essa coleção terminou se tornando bem difícil de se completar. E no envelope tradicional americano tinha a figurinha base, que era a borda branca. Aí um pouco mais difícil a borda azul, a borda vermelha já bem mais difícil, a borda roxa já complicadíssima, a verde então nem se fala, e por fim a preta, que é a borda que só saiu uma figurinha de cada jogador. Falando em figurinha extra, nós temos o set de atualização, que são aquelas 79 figurinhas de jogadores que não foram para a Copa, mas estão no álbum. Então a Panini lançou esse set de atualização com esses 79 jogadores, mais uma grátis, né? A grátis é exatamente esse logozinho aqui da Panini. E do Brasil, apenas um jogador brasileiro que está no álbum não foi para a Copa, que aí a Panini lançou o Bruno Guimarães para substituí-lo, que é exatamente o Felipe Coutinho, né, que está no álbum, mas não foi para a Copa. Então, teoricamente, essa figurinha deveria ser substituída por ele. E assim ocorre com todas as outras figurinhas desse set de atualização. Na Alemanha foram lançadas 27 figurinhas do álbum que vieram no box originário de lá, um box que vinha o álbum capa dura, acredito, salvo engano, 100 envelopes, e mais esse pôster com essas figurinhas extras, né? Inclusive elas vinham dentro dessa caixinha, eram 27 figurinhas diferentes, com o time alemão, exclusivamente com o time alemão, desde o técnico a os jogadores, num total de 27 figurinhas, bem numeradas atrás,
E um detalhe que pouca gente atentou é que essas figurinhas, assim como as americanas, ela tem uma ordem de dificuldade. Iam desde a base até uma um pouquinho mais difícil, até figurinhas que se repetiam cada vez menos, a depender da coloração, até chegar a um por um de um. Apenas uma figurinha dessa no álbum poderia ser encontrado, né? Na nossa coleção, como eu disse, já mesclei algumas a base, algumas dessa douradinha, algumas um pouco mais raras, outras um pouco menos raras, mas sempre com essa base dessas 27. Outra coleçãozinha interessante que a gente acha, eu não sei nem se dá para considerar figurinha extra, porque são figurinhas absolutamente regulares da coleção, mas muita gente percebeu que nas figurinhas Made in Italy, da cor laranja, com esse versinho rosa, alguns vinham essas inscrições, algumas letrinhas. E essas letrinhas formavam esse nome, FIFA World Cup Qatar 2022 TM, Trademark. E elas aconteciam com, se você contar esses caracteres, vai dar 22, então são 44 figurinhas. Por duas vezes no álbum, nas figurinhas desse álbum, aparecem essas figurinhas com essa letrinha, sempre a mesma figurinha. O que eu quero dizer? Que apenas, aqui na palavra World, apenas a Wales 7 e a Bélgica 8 vinha com a letra H. Só e somente só essas duas figurinhas. Até completar o nome FIFA World Cup Qatar 2022 TM. Assim como eu já disse, apenas duas figurinhas tinham esse nomezinho TM atrás. Austrália 3 e Tunísia 8. Algo bem interessantezinho para se ter na coleção também, né? Muito tradicional, o que a gente sabe também, são os países lançar um update com todos os jogadores que foram à Copa do Mundo. Mas agora em 2022, apenas a Espanha fez isso. Então esse update vinha na revista Rougon 189 e foi o único país a lançar esse updatezinho. Dessa vez o Brasil não lançou. A gente tem também as figurinhas extras do McDonald's. São 8 figurinhas. Essas 8 figurinhas, a gente colocou 16 aqui, mas nada mais é do que o frente e o verso. É a mesma figurinha aqui, são duas figurinhas aqui da coleção. Só também para fechar a folhinha, para ficar mais bonitinho. E elas vinham obrigatoriamente e necessariamente nesse envelope lançado exclusivamente no Qatar. Esse envelope vinha 5 figurinhas, sendo 3 dessas do McDonald's, das extras, e 2 figurinhas regulares. A mesma coisa acontece no envelope da Coca-Cola lançado na Europa. Por exemplo, na Croácia. Ele vinha com 3 figurinhas, sendo uma Panini regular e 2 da Coca-Cola. A coleção da Coca-Cola da Europa, diferentemente da América do Sul, ela tinha 14 jogadores. Como vocês vão perceber aqui. A gente colocou aqui em dupla, pelo simples fato de que na coleção está aqui a que vinha no envelope, como a gente citou, e também as que vinham no rótulo da Coca-Cola. Diferentemente da América do Sul, o Brasil inclusive, que lançou só na Coca-Cola Zero, lá foi lançado também na Coca-Cola Original Taste, possivelmente aqui a Coca-Cola original, né? Aquela Coca-Cola com açúcar. E aqui uma curiosidade bem interessante. É normal nesses envelopes com figurinhas extras, que em 2022 a gente cita esses 2 envelopes, Coca-Cola e o do McDonald's apenas, mas em outras Copas também que já aconteceu isso, sempre a gente tinha as figurinhas extras nele, parte delas, e parte figurinhas da coleção regular. Mas todas essas figurinhas da coleção regular,
quando vinha dentro desses envelopes, elas vinham com essa tarja sem a numeração. É outra curiosidade que muita gente se pergunta de Copas anteriores, por que a figurinha não tem numeração? Exatamente por causa disso, porque ela estava dentro de algum envelope, essa aqui 2010, na época no envelope da Coca-Cola. Na época, em 2010, só vinham, além das figurinhas extras da Coca-Cola, seja qual fosse a extra, que saiu em vários países, mas as figurinhas regulares com a tarja, elas eram apenas 50 figurinhas. Então, obrigatoriamente, só se encontrava 50 figurinhas regulares do álbum, com essa tarja preta aqui. Kaká era uma delas. Em 2022, aconteceu o mesmo, só que com um número bem maior. Então, se você abrir um daqueles dois envelopes, do McDonald's ou da Coca-Cola 2022, você vai tirar as figurinhas extras e vai encontrar apenas essas 100 figurinhas regulares aqui dentro deles. Seja qual for o envelope que você abrir, você não vai encontrar uma figurinha diferente dessas daqui. São só essas 100. E a outra curiosidade que fica é que, diferentemente de outros anos, dessa vez não teve nenhuma diferença a figurinha. Não teve uma tarja aqui fechada. Por exemplo, uma tarja rosa fechada, como acontecia em outras Copas. Ou seja, essas 100 figurinhas são absolutamente iguais àquelas figurinhas da Copa lançadas nos envelopes normais lá. E aqui a Coca-Cola, já da América do Sul. Essa aqui é uma coleção da Argentina. A gente vê a única diferença aqui, a República Argentina, no verso, e as figurinhas lançadas nos rótulos da Coca-Cola. Exatamente as mesmas figurinhas lançadas no Brasil. Aqui também no Brasil, a diferença para a Argentina vai ser apenas o verso também, só que aqui no Brasil fica interessante que os versos diferentes do próprio Brasil. Essa bolinha aqui, 03, ela é uma figurinha fácil de se encontrar, então a maioria das figurinhas Coca-Cola nacionais tem esse 03 e esse 3+, motivo que eu ainda não consegui descobrir, ela é um verso bem mais difícil de se conseguir. Então eu considerei aqui essas duas coleções como interessantes de se separarem, né? De se dividir na coleção. E nos rótulos propriamente dito da Coca-Cola, a gente tem 3 rótulos. A gente tinha Coca-Cola de 1,5 litro, Coca-Cola de 2 litros e Coca-Cola de 2,25 litros. A diferença que todo mundo às vezes também se questiona, porque algumas têm o nome do jogador com a borda em negrito, diferentemente da outra. O nome não tem a borda em negrito. E aí a gente percebeu que apenas a Coca-Cola de 1,5 litro tinha essa borda escrito em negrito. As outras duas era borda branca mesmo. E a mesma coisa se repete em todos os outros rótulos da coleção. E por fim, o que nos fez demorar tanto a completar essa coleção foram as figurinhas da Coca-Cola versão coreanas. Essas figurinhas vinham também nesses envelopes, exclusivo da Coreia. Uma figurinha no tamanho maior, onde não tinha no álbum regular dele lá, diferentemente dos outros países onde a Coca-Cola saiu, não tinha espaço para colar as figurinhas. Então essas figurinhas são absolutamente extras na Coreia, já que o álbum não tinha onde você colar. E a gente identificou pela quantidade de envelope que a gente abriu até conseguir completar essa coleção, foi que em uma média de a cada 7 ou 10 envelopes vinha apenas uma figurinha dourada. Daí a dificuldade de se conseguir completar essa coleção. E como se não faltasse nada, das 14 figurinhas que vem na coleção, igualmente como a Europa, os colecionadores coreanos, eles simplesmente endeusam o som. Então a figurinha do som, ela é muito mais difícil de se conseguir, essa figurinha dourada. E quem tem por lá pede bem mais caro para poder passar para a gente de fora de outro país.
Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado.